Boa noite, queridos alunos da segunda série do ensino médio, os colegas professores, os familiares que estão assistindo. Hoje vamos aqui com uma aula de Química, vou moderar a aula de Química da professora Simone, com o seguinte título: Os opostos se atraem na visão da Química. Boa noite, professora Simone. Boa noite, Dani. Obrigada pela participação. Boa noite, estudante. Então, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Química da semana passada, só que hoje nós vamos falar sobre os opostos se atraem na visão da Química. E a habilidade que nós vamos trabalhar hoje vai ser construir o conceito de ligação química em termos das atrações e repulsões entre os elétrons e o seu núcleo. E, para isso, vamos fazer aqui nossos combinados, tá? Que é para vocês anotarem as dúvidas de vocês, né, para vocês realizarem todas as atividades propostas, que vocês participem da aula ativamente, né, e aproveitem esse momento, e nós vamos usar o caderno do aluno também, né, pode ser que a gente use nessa aula também. É sempre bom ter em mãos, perfeito? Então, vamos lá, recapitulando um pouquinho a aula passada. Na aula passada, nós vimos o quê? Os modelos atômicos, né? Nós começamos com o modelo de Dalton, né, que ele falou que a esfera era maciça, indestrutível, indivisível, né? Aí depois veio o Thomson. Ele falou que já a matéria já não era indestrutível, né? Pelo contrário, ele já falou que tinha partículas negativas. Ele foi reconhecido como o pai do elétron. Lembram disso? Aí, com o passar do tempo, Rutherford falou que essas cargas negativas não estavam fixas, né, na superfície do átomo, e sim ele estava girando em órbitas, né, que foi conhecido como modelo planetário. Aí depois veio o Bohr, ele veio aprimorar um pouquinho melhor esse modelo atômico de Rutherford, falando que não era em órbita desorientado, né, a circulação desses elétrons, e sim ele estava em forma de órbitas, né, ou níveis, camadas, como nós falamos. Aí tem os modelos mais atuais, complexos, né, que para nós aqui na Química, né, no ensino médio, não vamos usar. Quem for aprofundar um pouquinho mais, né, no ensino superior, que vai poder estudar um pouquinho mais esses outros modelos mais complexos. Nós vamos parar aqui no Rutherford-Bohr, perfeito? Aí vamos falar um pouquinho da tabela periódica. Vocês devem ter visto lá no ano passado, no primeiro ano, sobre a tabela periódica. Vamos recordar um pouquinho ela? No próximo slide, por gentileza. Nós temos aí a tabela periódica. Aí eu destaquei para vocês o lado direito da tabela periódica, que nós temos lá. O que eu tenho que fazer quando eu pegar uma tabela periódica? A primeira coisa é procurar uma legenda, né? A minha tabela está um pouquinho pequena aí, mas se vocês tiverem a tabela em mãos, vocês vão ver que aqui no meu exemplo eu tenho lá um quadrinho que está fora da tabela periódica, que é, no caso ali, é o lítio. E lá ele me dá toda a legenda possível que eu preciso saber da minha tabela periódica. Então, vamos ler um pouquinho aqui essa legenda, né? Eu tenho ali, ó, se você pegar a parte que está destacada do seu lado direito, eu tenho lá o azul claro, que são os halogênios. Eu tenho o verde, que são os não metais. Eu tenho esse que está azul um pouquinho mais escuro no meio, são os semimetais. Essa parte azul meio roxeada, que está embaixo, são outros metais. Então, nós classificamos aí os semimetais e os ametais, perfeito? Se você olhar na setinha, eu tenho a crescente de eletronegatividade, que ela vai do direito para a esquerda. Quanto mais para a esquerda tiver... Perdão. Da esquerda para a direita. Quanto mais próximo da direita está, né, o elemento químico na tabela periódica, ele é mais eletronegativo, perfeito? E o hidrogênio está fora ali, porque ele também vai entrar nesse grupo aí. Ele está na família 1A, porém não tem as características da família 1A, perfeito? Se vocês olharem na próxima PPT, eu tenho a continuidade aí da tabela periódica. No próximo, por favor. Aí eu estou destacando mais o lado esquerdo, né? Eu tenho lá a família 1, 2 e 13, né? Que são os metais e outros metais, e destacando também os metais de transição. Em contrapartida, se eu pegar do lado direito para a esquerda, ele está em estado crescente de eletropositividade. O que vem a ser eletronegatividade e eletronegatividade? São algumas propriedades da tabela que nós temos, dos elementos químicos, que foram colocados na tabela periódica, seguindo essas classificações, né, essas propriedades. Então, se vocês olharem no próximo PPT, por favor, né, as propriedades da tabela periódica. Eu tenho um raio atômico, né, que refere ao tamanho do átomo.
Então, quanto menos elétron na última camada, maior o raio atômico. Eletropositividade é a tendência desse elemento químico a perder elétron. Ele vai ter um caráter maior metálico, né? Então, quanto mais eletropositivo esse elemento químico, mais ele vai ter um caráter metálico. Em contrapartida, um elemento químico que tem uma eletronegatividade muito maior, né? Quanto maior a sua eletronegatividade, isso quer dizer o quê? Que ele tem uma força de atração para o outro elétron maior. Então, ele vai atrair o elétron para ele. Então, vamos lá. Eletropositividade, perder elétron. Ele tende a ficar positivo, perde negativo. Eletronegativo, ele tende a atrair esse elétron para ele. E a afinidade eletrônica é a energia calculada quando um átomo, no seu estado gasoso, tende a capturar esse elétron. Tá ok? E a energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons dessa última camada. Então, ele vai remover um elétron, ele gasta uma energia X. Quando ele vai remover um segundo elétron, ele vai gastar mais energia para remover esse elétron, perfeito? Então, a montagem da tabela periódica ela foi feita a partir dessas propriedades, perfeito? Dando sequência aqui, nós vamos entrar na nossa parte da matéria específica, tá? Então, eu tenho aqui a ligação química. Nós sabemos que os átomos eles não estão na natureza sozinhos. Eles estão sempre conjugados com outro elemento químico, seja ele mesmo ou com outro qualquer, dentro da tabela periódica. E eles utilizam a ligação química para encontrar essa estabilidade, perfeito? Se vocês olharem aqui, eu tenho o sódio e o cloro, né? E eles estão em forma do modelo de Rutherford-Bohr, né? Tem lá por camadas. Se vocês olharem o sódio, eu tenho 2 elétrons na primeira camada, na sua segunda camada tem 8, e na terceira camada tem 1 elétron. E o cloro, que está do seu lado direito, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 7 na sua última camada. Só que eles não são encontrados isolados. Eles vão sempre estar conjugados, através da ligação química. O sódio ele é um metal. O cloro ele é um ametal. O que acontece? O sódio, por ser um metal, ele tende a perder um elétron, ou seja, ele é mais eletropositivo. O cloro ele já tende a ganhar um elétron, então ele tende a ser um eletronegativo. O que vai acontecer no próximo, por favor? Esse último elétron do sódio ele vai ser perdido para o cloro, ou seja, o cloro ele vai capturar esse elétron para ele. Se vocês olharem na figura aí, né? Como eu falei para vocês, na natureza o átomo não se encontra livre, né? Eles são sempre associados. E nesse exemplo que nós estamos aí para vocês é o sal de cozinha, que é o NaCl, o cloreto de sódio, né? O nome científico dele. Então, o que acontece? O sódio vai perder esse elétron para o cloro, ficando Na+, então, na sua última camada, ele perdeu aquele elétron, e o cloro, que até então tinha 7 elétrons, ele ganhou 1, ficando com 8. Então, ele formou o íon Cl-. No próximo, por favor. Então, o que aconteceu com o sódio? O sódio ele perdeu um elétron e ficou positivo. Então, ele formou o íon cátion. O cloro, que tinha 7, ficou com 8, ou seja, ele ganhou um elétron, ele formou um ânion. Então, tem 2 tipos de íons, o íon cátion e o íon ânion. Então, aqui eu tenho a fórmula iônica do sal de cozinha. Na segunda figura aqui abaixo, eu tenho um cristal do sal de cozinha. E nós encontramos o sal de cozinha no nosso dia a dia em forma de pó, né? Um sólido pulverizado, bem fininho. Então, o cristal tem aquela figura. No próximo, por gentileza. Então, o sal de cozinha que nós temos em casa é uma substância, né, um composto iônico, que ele tem uma forma de retículo cristalino, forma geométrica, um cubo. Então, se vocês observarem ali naquele cubo, eu tenho lá 2 cores, né, o verde e o roxo, o azul, não sei, conforme que eu estou vendo roxinho aqui. O verde vai ser o cloro, que é um átomo um pouco maior,
E o sódio vai ser o azulado, ali, o roxo azulado. Então, eu tenho ali um cristal, né, um retículo cristalino do sal de cozinha. Aí eu tenho algumas características, né, dos compostos, das substâncias iônicas. A substância iônica, ela vai fundir, ou seja, o que é fusão? Recordando, é passagem do estado sólido para o estado líquido a altas temperaturas, e o seu ponto de ebulição também é bem alto. O que é ponto de ebulição? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura ambiente ele é encontrado na sua forma sólida. E quando ele está no estado sólido, ele não conduz, não tem condutibilidade elétrica, né? Ele vai ter só uma boa condutibilidade elétrica quando está dissolvido em água ou quando está na forma líquida, fundido. Tá? Essa é uma característica muito importante da substância iônica. Ok? Aí, vou pedir para vocês, nessa próximo slide, para vocês me falar, né, qual dessa substância possui ligação iônica. Vamos ver se vocês conseguem distinguir para mim. Né? Vou dar para vocês aí 2 minutinhos para falar se o item A ou o item B faz ligação iônica. Vamos lá? Voltamos aqui com as respostas do chat. Olha, professora Simone, no começo apareceu assim, estava meio a meio, A, B, mas depois assim eu vi que a maioria foi colocando o A. E aí também a gente queria agradecer os professores, né, que participam, né, professora Simone? Então, o tempo inteiro no chat também, comentando, incentivando os alunos e também participando. Então, aí a maioria disse que é A. Perfeito. Uma galera ficou em dúvida ainda, falando que era B. E aí também os professores colocaram aqui, né, que o magnésio é um metal e o cloro é um metal, então essa ligação aí, por isso que é uma ligação iônica. Perfeito. Perfeito, pessoal. Então, aí, ó, já colocaram a resposta para vocês aí na tela, né? Então, vamos lá. Ó. A preta ligação iônica, no caso da substância do item A, que é Mg2+, né? 2Cl-. Por que isso? Já vou explicar para vocês, tá? Olha na tabela periódica. O magnésio ele está bem ao lado esquerdo. Então, os elementos que estão ao lado esquerdo e os rosas são os eletropositivos. O que vem a ser eletropositivo? É aqueles que querem perder elétrons. Perfeito? Agora, já o cloro ele está mais à direita.
Então, os elementos químicos que estão mais à direita, que são os halogênios, os ametais, os semimetais, ele tende o quê? A ganhar elétron. Então, ele tem afinidade por elétron. Então, ele é eletronegativo. Então, para fazer uma ligação iônica, um tem que ganhar. Para ele ganhar, alguém tem que dar, no caso, perder. Então, são os opostos. Se você olhar na tabela periódica também, por que não pode ser o item B? Porque o oxigênio e o Cl estão no mesmo lado, eles vão ter a mesma afinidade por elétron. Logo, eles não vão conseguir fazer uma ligação iônica. Nós vamos ver lá na semana que vem que ligação que eles vão fazer. Por hora, deixa guardadinho esse item aí, perfeito? Agora, por que, professora? Se vocês olharem aqui, né? Aqui na nossa lousa, por que está lá 2mg+? Por que dá 2mg+, e 2Cl- lá coloquei para vocês? Se você olhar na tabela, o Mg está na... Opa, eu estou aprendendo, tá, pessoal? Uma hora eu acerto. O Mg, se olhar na tabela, está na segunda coluninha, né? Na segunda coluna, ele diz que tem 2 elétrons na última camada, perfeito? O cloro, ele tem 7. Ele vai só comportar 1. O que vai acontecer? Esse elétron aqui, ele vai para esse cloro. Perfeito? Então, o meu cloro está bonitinho aqui, estabilizado. Só que esse Mg, ele tem ainda um elétron a ser doado. Para que ele vai doar? Ele vai doar para este outro cloro aqui. O que aconteceu agora? O Mg tinha 2 elétrons para ser doado. Ele já doou. Um para um cloro e outro para o outro cloro. Então, quando ele perde 2 elétrons, ele vai formar o quê? Um cátion. 2+, porque ele perdeu 2 elétrons. O Cl, o que aconteceu com ele? Ele ganhou 1 elétron, certo? E eu tenho aqui o outro Cl, que também ganhou 1 elétron, perfeito? Tá? Aí, o que acontece? Isso aqui nós chamamos que é representação de Lewis. Tá? Quando a gente apresenta os elétrons da última camada, né, e faz a transposição do elétron do ânion, é aquele ganhando, perfeito? Aí eu tenho o quê? O cátion e o ânion. O cátion, 2+, como eu coloquei para vocês. E o ânion, 1-. Como que eu faço para chegar à fórmula iônica? É só pegar a quantidade desse valor aqui em cima do cloro descer e esse valor do Mg descer também. Formando, então, aqui 1Mg, Cl2. Então, eu tenho a fórmula iônica do cloreto de magnésio, Mg1, Cl2. O 1 não precisa colocar, perfeito? Por isso que vocês encontraram lá na pergunta qual que era o composto iônico. A, MgCl2 ou o Cl2O3. Isso aqui tá, o 2 vem daqui, ó, da distribuição do elétron, quem vai perder e quem vai ganhar, perfeito? Deu pegar a ideia? No próximo PT, vocês têm lá já bonitinho que eu fiz para vocês. Quem quiser printar. Ok? Agora, eu vou ter mais uma interaçãozinha para vocês no chat, né? Aí, eu tenho um elemento X, ao se ligar a um outro elemento Y, forma um composto cuja fórmula iônica é X3, Y2. Indique, dentre as alternativas abaixo, o que contém item referente ao composto formado. Item A e B. Vou dar para vocês aí 3 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá?
Voltando do chat. Olha, professora Simone, o pessoal aqui em peso respondendo a alternativa B. Tá? E algumas pessoas colocaram A, mas a maioria colocou B. E aí? Qual que é a resposta correta? A letra B, estão correto. Vamos clarear um pouquinho para quem colocou letra A, né? Se olhar na resposta lá, vamos lá. Por favor, próximo PPT, por gentileza. Próximo. Isso. A alternativa correta é a letra B, porque ele perguntou, eu tenho 3 átomos de X, então, aquele número que está grudadinho no X, ele está falando que é a sua quantidade. E 2 átomos de Y, perfeito? Então, é a letra B. Quem respondeu letra A, acho que deu para clarear um pouquinho a ideia, perfeito? Então, eu tenho 3 átomos de X e 2 átomos de Y, perfeito, pessoal? Agora, eu quero que vocês respondam para mim, por favor, né? No próximo slide, eu tenho lá uma outra interaçãozinha com vocês. Ele fala assim, o elemento X, ao se ligar a outro elemento Y, forma um composto cuja fórmula iônica é X3Y2. Indique, dentre as alternativas abaixo, o que contém item referente ao composto formado. O item A ou B. Vou dar para vocês mais 3 minutinhos para responderem. Vamos lá? Voltando mais uma vez no chat. O pessoal participando aqui, ó, professora Simone, no começo, muita participação aqui, o pessoal colocando A, direto.
Aí depois você vê alguns comentários de professores e aí o chat passou todo para B. E aí, letra A ou letra B, Vamos ver aqui professora? então, ó. Se a gente pegar aqui, ó, o elemento químico que eu tenho, qual que é? X3, Y2. Lá atrás, eu não fiz isso aqui com vocês agora há pouco? Cliquei. Eu não fiz isso daqui com vocês? Eu não tinha isso daqui? Eu não tinha isso? Aí, o que eu fiz? Eu não desci aqui, ó. Não foi isso que nós fizemos? Não foi isso que nós fizemos? Aqui é a mesma coisa. Agora eu faço o inverso. Sobe o 2 para cá e sobe o 3 para cá. Lembrando que sempre eu vou ter aqui em primeiro o cátio, que é positivo. E vou ter aqui na sequência quem? Opa, aqui é Y, tá, pessoal? Y, que é o ânion. Certo? Perfeito? Então, qual que é a alternativa correta, professora? É o item B, que é o X 2 mais e Y 3 menos. Certo? Vou colocar para vocês aí na tela a resolução. Põe na tela a resolução para eles, por favor. Aí, vocês estão vendo, né? É só fazer o inverso. Se eu desço para achar a fórmula, eu subo para achar o íon. É a mesma coisa, perfeito? Vamos lá, então, dando continuidade aqui. Aí, o que acontece? Agora, vamos falar um pouquinho sobre ligação metálica. Nós vimos ligação iônica, que ocorre entre um ametal e um metal. E ligação metálica ocorre entre os metais, ou seja, os elementos químicos estão do centro para mais à esquerda da tabela periódica. E quais as características gerais dos metais? Os metais puros são formados por aglomeramento de átomos de um único elemento químico, denominado retículo cristalino. Eles são brilhantes, geralmente cor prateada, com exceção do ouro, que é dourado, e o cobre, que é avermelhado. E também ele tem a mesma característica do que a ligação metálica. Ele também possui pontos de fusão e ebulição altos. E eles são, na grande maioria, sólidos, com exceção de quem? Do mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido que nós temos, ok? Então, o que eles têm em comum com a ligação iônica? São os elevados pontos de fusão e de ebulição. Perfeito? Guardem isso, que a gente vai retomar isso aqui lá na frente também, ok? Agora, mais uma interaçãozinha com vocês no chat, tá? Ele fala assim, dadas as substâncias, né, aponte qual ligação química realize e explique cada uma delas. Agora, eu quero que vocês expliquem cada uma delas. Eu tenho NaBr e o Mg, que é o metal magnésio. Vou dar para vocês aqui 2 minutinhos para vocês resolverem essa questão. Vamos lá?
Voltando de mais uma interação. Pessoal aqui em peso, professora Simone, colocando que a ligação ali do brometo de sódio, é isso, né? Brometo de Isso, sódio. brometo de sódio. É uma ligação iônica e ali o metal magnésio vai fazer ligação metálica. Perfeito. Isso aí mesmo, pessoal. Lembrando que aí está a resolução para vocês, né? Vou colocar na tela, por gentileza. Que eu tenho lá, ó, o sódio que está em vermelhinho, né? Circulado em vermelho do lado esquerdo da tabela periódica, eletropositivo. Que vai se ligar com quem? Com o brometo, que está lá do outro lado da tabela periódica, que é eletronegativo. Então, eu tenho um que quer ganhar elétron e outro que quer perder elétron. Que eles vão fazer a ligação e vai ter o quê? Uma ligação metálica, o que está em vermelho, né? Circulado em vermelho. Aí, do lado do sódio, está circulado em verde, que é o magnésio, ele é um metal. Se ele é um metal, ele vai fazer o quê? Ligação metálica, né? Ele faz ligação metálica, então, na ordem que vocês colocaram aqui, ligação iônica, que é o NaBr, e o Mg metal vai ser ligação metálica, perfeito? Legal, pessoal. Agora, eu tenho algumas sugestões para vocês no próximo PT, referente ao caderno do aluno, que eu falei para vocês pegarem, lembra? Então, no caderno do aluno de vocês, na página 44, 45 e 46, vocês têm várias atividades. E eu subdividi elas para facilitar para vocês. Então, o que vocês podem treinar ainda durante essa semana aqui, que foi em relação ao que nós vimos hoje? É a ligação iônica e a ligação metálica, perfeito? Então, a atividade de 5A até 5D é referente à ligação iônica. Da 5H a 5J é ligação metálica. A 5E a 5G, vocês deixam para outra semana que nós vamos ver com mais detalhe, beleza, pessoal? Então, aí vocês têm sugestões. Agora, o que eu peço para vocês? Que vocês coloquem no chat para a gente aquela perguntinha que eu sempre utilizo, né? A próxima, por gentileza. Se vocês conseguiram realizar a atividade e se ficou alguma dúvida. Mais uma. Isso aí, essa aí. Então, se vocês conseguiram realizar as atividades e se ficou alguma dúvida. Então, vou dar para vocês 2 minutinhos, vocês pontuarem aonde ficou, né, o nó de vocês, para que na próxima aula a gente possa dar uma clareada. Vamos lá? Olá, voltando aqui dessa última interação, pessoal. Então, a maioria falou que conseguiu realizar os exercícios, Simone. Então, a maioria conseguiu realizar. E alguns tiveram algumas dúvidas, mas eles não comentaram a dúvida. E alguns falaram que tiveram dificuldade em realizar os exercícios. Mas eu acho que isso daí também pode ser resolvido
treinando, né? Eu acho que química é muito isso, né, Simone? Ah, sim, gente. Não é a primeira atividade que você fala assim, entendi tudo, né? Então, por isso que eu dei aquelas sugestões para vocês realizarem em casa, né, a relação às atividades, para ajudar vocês. Claro, em uma aula a gente não vai conseguir esclarecer todas as dúvidas e cobrir todo o conteúdo para vocês, né? Então, a ideia aqui é só pincelar mesmo, né? Dar um gostinho do quero mais. Mas, assim, como eu peguei algumas, a professora viu aqui rapidamente, porque o chat ele roda muito rápido, né? A gente vou olhar com calma em casa. Se tiver alguma dúvida, na próxima aula, com certeza, a gente vai dar continuidade nas ligações químicas, né? E com certeza nós iremos voltar um pouco mais à ligação iônica, ligação metálica, porque na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da ligação covalente, né? Então, tudo tem a ver, as três ligações, elas andam juntas, né? Em termos das semelhanças, das diferenças, a gente vai retomar ainda, tá ok? Eu queria agradecer muito a professora Daniela por participando de hoje, de vocês também estar com a gente até agora, né? Que agora vocês vão descansar um pouquinho, né? E até a próxima aula para vocês. E obrigada, professora Daniela. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até mais.